Louvado seja Deus, irmãos, por mais uma oportunidade, por mais um domingo que estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, bem como para cultuar ao Senhor. Eu quero dar continuidade a essa série de mensagens. Para tanto, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Deixe ela aberta. Nós vamos estudar a partir do verso de número 12. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso de número 12. Faremos a leitura do verso de número 12 até o verso de número 17. 6 versos, a igreja de Pérgamo. Eu gostaria de falar nessa manhã de forma sucinta, clara e direta sobre o que é uma igreja casar-se com o mundo. Como uma igreja pode casar-se, relacionar-se com o mundo. Apocalipse capítulo de número 2, a partir do verso 12, a palavra diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, verso 14: tenho contra você algumas coisas, não é apenas uma, são algumas. Você tem aí, no meio de vocês, pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, outros sim. Você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, quanto necessitamos de Ti nessa manhã. Fala à Tua igreja, Senhor. Fala ao coração do Teu povo. Abre, Deus, o nosso entendimento, para que, através da Tua santa palavra, possamos sair daqui diferentes, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o milagre da comunicação, ele aconteça através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que este alimento, o alimento da Tua palavra, possa saciar nossa fome existencial e espiritual, para que juntos possamos adorar-Te ainda mais. Nos ajuda quanto igreja, Senhor, para que possamos viver para a glória do Teu nome. É o que eu te peço. Me faz fiel a esse texto, em no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Irmãos, estudioso da Bíblia, escritor e pastor Kevin DeYoung, ele escreve um livro sobre a igreja. Na verdade, ele tem escrito muito sobre a igreja, e um dos livros que eu tenho lido, já li, vez por outra volto a ele, é um livro chamado Porque Amamos a Igreja. Inclusive eu trouxe ele, está ali, depois eu posso mostrar para os irmãos. E neste livro ele levanta uma tese, ele levanta uma verdade, vai defender essa verdade. E é em cima dessa verdade, ou seja, dessa tese, que eu quero introduzir essa mensagem essa manhã.
E a tese é a seguinte: o Kevin DeYoung diz de forma clara e de forma direta que a queda espiritual, a palavra que ele usa é abarrocada, a descida espiritual da igreja contemporânea, ela via de regra está ligada ao abrir mão de alguns princípios morais. O Kevin DeYoung, o pastor americano, pastor da igreja reformada universitária em Michigan, Estados Unidos, ele diz que a queda espiritual, a descida espiritual da igreja contemporânea, da igreja dos dias de hoje, está ligada ao fato de tal igreja, da igreja contemporânea, da nossa igreja, da igreja atual, abrir mão de alguns direitos morais, isto cumprindo aquilo que ele chama do politicamente correto. Irmãos, é bem verdade que a igreja ela tem perdido a sua identidade de igreja. Nós não sabemos mais a que ponto a igreja chegará. Nós andamos e descemos ladeira abaixo quando tratamos da igreja no sentido santo. E quando eu falo igreja aqui, eu tenho em mente a igreja visível, a igreja institucional, a igreja do Senhor. Ora, a nossa série de mensagens, ela tem um título, e o título é baseado no Apocalipse, ao vencedor. Nas 7 cartas você vai ter esse título, ao vencedor. E ao vencedor é a igreja vitoriosa, é a igreja comprada, a igreja eleita, a igreja invisível de Deus. Contudo e todavia, por causa do politicamente correto, para não ferir os princípios de alguns, para não arrumar intriga, briga, a igreja ela tem abrido mão, ela tem aberto mão de alguns princípios morais, éticos, religiosos. E sabe, amados, quando estudamos esta igreja, a igreja de Pérgamo, ela se encaixa muito bem dentro desse pensamento introdutório do pastor Kevin DeYoung. Porque a igreja de Pérgamo, a partir de sua localização, ela é uma igreja que está no centro, como diz o verso de número 13, ela localiza-se onde está o trono de Satanás. Mas não apenas isso. No final do verso 13, sua Bíblia vai dizer que não apenas localiza-se onde está o trono, mas onde Satanás habita. Irmãos, não era fácil ser cristão em Pérgamo. Talvez das 7 cidades que vamos estudamos 2 até agora, estamos na 3ª, vamos estudar mais 4 depois dessa. Talvez das 7, a mais complicada era Pérgamo, e isso, amados, por alguns preceitos. Pérgamo era uma cidade difícil de viver, ou seja, viver a vida cristã, viver a vida da igreja. Como disse, uma das mais difíceis. Ela era o centro, juntamente com Éfeso, da Ásia Menor na época. Nas palavras de um estudioso romano do 1º século, Plínio, ele diz que Pérgamo era a mais famosa das cidades asiáticas. Isso por algumas peculiaridades, por algumas particularidades. Pérgamo tinha em seu arcabouço religioso a adoração a vários deuses, irmãos. Eu posso citar aqui 4. A adoração a Dionísio, a adoração a Atenas, a adoração a Zeus, a adoração ao imperador. Ela localizava-se em um determinado âmbito em que um trono era erguido ao deus Zeus, que era visto de longe, porque tal trono, tal templo ficava no alto de uma colina. Pérgamo também era conhecida, irmãos, porque ela possuía entre as igrejas, entre as cidades da Ásia. Perceba, eu estou falando da cidade para chegar na igreja. Entre as cidades da Ásia, ela foi a primeira igreja a constituir, a construir uma casa, um templo, a adoração ao imperador. E perceba,
Via de regra você vai ouvir nas mensagens isso. Talvez esse seja o principal pecado das igrejas naquela época, diante da perseguição ferronha, como o nosso irmão Jadson pregou semana passada, a perseguição que a igreja de Esmirna sofrera, e a perseguição maior, haja vista das 7 igrejas, era exatamente, estava no ato exatamente de se adorar o imperador. E Pérgamo é a primeira cidade a construir, no ano 29 da era cristã, um templo de adoração ao imperador. Pérgamo possuía, irmãos, um centro habitacional imenso, grande, e foi capital da Ásia Menor por 400 anos aproximadamente, sendo também capital da Seleucida, no reino Seleucido, 133 a.C. Por que essas informações são tão importantes, irmãos? E por que elas se tornam relevantes para estudar a carta? Porque viver a vida da igreja em uma cidade como essa não era fácil. Negociar preceitos morais em uma cidade como essa era humanamente possível. Abrir mão em nome do politicamente correto era um fato acessível. A grande pergunta é: e nós? Será que nós, não vivendo numa cidade como Pérgamo, mas vivendo numa cidade como João Pessoa, em um bairro Mangabeira, Cidade Verde, também não fazemos o mesmo? Será que em nome do politicamente correto, em nome da amizade, nós não começamos a abrir mão de alguns preceitos morais, isto é, abrimos mão do que a palavra ensina para não perder uma amizade? Assim sendo, irmãos, desta sorte, eu quero compartilhar com os irmãos aqui, a partir do texto e obedecendo a homilética do texto. Todas as cartas vai começar com uma apresentação, seguida de um elogio, uma exortação e uma promessa. A partir dessas 4 divisões da carta, eu quero trabalhar a seguinte verdade: como uma igreja, ela pode escapar das artimanhas de Satanás e não abrir mão da verdade eterna de Cristo. Em primeiro lugar, olhando para o texto, esta igreja ela só pode fazer isso se ela atentar para a justa justiça de quem fala. Ao iniciar o texto, João escreve ao anjo da igreja de Pérgamo: escreva. Nós já falamos sobre ao anjo, significa ao mensageiro, então nós entendemos que aqui a mensagem ela é direcionada ao pastor. Então quando você lê ao anjo da igreja, perceba, ao pastor da igreja, escreva. E aí vem a apresentação. Estas palavras são do Cristo, apresentado no capítulo 1, que tem a espada afiada de 2 gumes. Irmãos, obviamente que aqui nós precisamos voltar para o capítulo 1, a partir do verso de número 21, 22 e 23, para entender o que significava essa espada afiada de 2 gumes. E eu quero antecipar aqui para os irmãos e levantar 2 interpretações. Aqui o texto nos ensina e algo que podemos inferir do contexto. O texto nos diz claramente que essa espada, que mais adiante nós vamos chegar, ela vai sair da boca de Jesus, é a palavra de Deus. A palavra inequívoca, inerrante, a palavra certeira de Cristo Jesus. Contudo, no contexto, a cidade de Pérgamo era uma cidade onde habitava o procônsul de Roma. E isso se faz interessante estudarmos, porque o procônsul era um homem que tinha o poder da espada. Isto é, ele tinha o poder sobre a vida.
Ele determinava quem ia viver e quem ia morrer. Agora, coloque nisso uma igreja cristã localizada. Eles tinham medo. Ora, a adoração a César, como eu falei, a adoração ao imperador, é o que vai culminar nas 7 igrejas. É o relacional entre elas. E aqui, não adorar ao imperador, não se curvar diante de César e não dizer César é Senhor, era morte. O procônsul poderia dizer assim: você vai morrer, você vai viver. Isso se torna relevante, irmãos, porque quando Jesus é apresentado por João dessa sorte, o que ele quer dizer muito claramente para a igreja é o seguinte: embora César tenha a espada da morte, a última espada é a minha. Quem determina o destino final não é César, mas sou eu. Ora, Jesus já ensinara isso a partir de Lucas capítulo 12, quando ele, falando do reino, ele diz: não temais aquele que pode matar somente a carne, mas tenham medo daquele que além da carne pode lançar a vossa alma no inferno. O que é que então o texto está dizendo, irmão, de forma clara? O texto está dizendo o seguinte: ainda que César tenha poder sobre a sua vida, o destino dela depois deste âmbito é meu. Eu tenho uma espada, e essa espada, ela delinea, ela orienta o destino da sua vida. Confie em mim. Logo em seguida, o texto continua. E agora ele diz: conheço o lugar em que habitas. Perceba, na igreja de Éfeso, o conhecimento pleno de Jesus, e aqui estamos tratando de uma doutrina, tá certo? E é importante você ter isso em mente, a doutrina da onisciência de Deus, ou seja, aquele que sabe de tudo. Quando ele é apresentado a Éfeso, ele diz: eu conheço as suas obras, ou seja, eu conheço cada canto, eu conheço o seu andar, o seu deitar, o seu levantar. Quando você chega em Esmirna, o texto diz: eu conheço o seu sofrimento. Sei que você sofre, mas aqui, irmãos, também de uma forma proposital, ele diz: conheço o lugar onde habitas. Este verbo habitar aqui, ele traz a conotação de residência fixa. Esse verbo não era utilizado, por exemplo, para os cristãos do primeiro século. Quando você vai lá para a primeira epístola de Pedro, os cristãos vão estar sempre ligados a um verbo que relaciona uma passagem. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Aqui não, aqui é diferente. O conhecimento pleno de Jesus é de dizer: aquela igreja que eu sei onde vocês habitam. E depois este habitar, que é uma morada, ele continua: vocês habitam, eu sei onde vocês habitam, verso de número 13, onde está o trono de Satanás. Perceba, irmãos, trono no Apocalipse, e à luz da literatura apocalíptica, bem como na hermenêutica bíblica, quer sempre denotar, quer sempre mostrar poder, reino. Interessante que no final do verso 13, pule um pouquinho para que a gente depois volte para os elogios. Ele diz, finalzinho do verso 13, parte C, se eu pudesse dizer, parte C, finalzinho, onde Satanás habita. Eu sei onde você vive. Você vive onde está localizado o trono de Satanás, e também onde Satanás habita. Ele não apenas tem o seu trono, ele não apenas tem o seu poder ali, mas ele também habita ali. Irmãos, eu não sei se você compreende a profundidade dessa mensagem. Eu não sei quantos de vocês aqui, por exemplo, já tiveram a experiência de estar em determinado local que você sente uma opressão, sabe? É um peso no ar. Certa feita nós estávamos em um avanço missionário na Bahia, e aí nós saímos para evangelizar. Todo mundo sabe que a Bahia é conhecida como a Bahia de Todos os Santos.
né? E aí nós saímos para evangelizar em determinada rua, onde nesta rua tinha várias casas de uma determinada região, do candomblé, eram vários, e aí, quando eu adentrei naquela rua, a parceira, a menina que estava comigo no evangelismo, ela começou a tremer, e ela olhou para mim e fez assim: pastor, o senhor está sentindo? Aí eu disse: tome, irmã, comece a orar. E aí nós batemos em 2, 3 casas, a 4ª casa nos abriu e nós entramos. Quando entramos, irmãos, era uma casa de um pai de santo, e ele nos levou, ele nos direcionou propositalmente para um quarto escuro, cheio de imagens. E ali, no momento que eu comecei a pregar o evangelho, eu senti, é tanto que a menina que estava comigo começou a tremer, e ela tremia visivelmente com a mão, e eu olhando para ela assim, pedindo que ela tivesse um pouco de calma, ela começou a orar, e ela dizia assim: está repreendido, bem baixinho, está repreendido, e orando ali, a opressão. Há locais que você sente, é tangível, é sensorial, é sentível. Era exatamente isto aqui que estes irmãos viviam, irmãos. Nós não somos, obviamente, adeptos da teologia que prega que Satanás está em determinado local geográfico, ou que Satanás está geograficamente aqui ou ali, como alguns aderem, como esses que aderem a essa teologia. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou afirmando, de acordo com o texto, é que alguns estudiosos, inclusive, vão sustentar a verdade de que o anticristo estava mais presente aqui do que o próprio Cristo, no sentido de que as coisas culminavam para o mal. Perceba, era uma cidade altamente pagã. Estava o trono de Satanás, e Satanás a habitava. Contudo, o texto nos diz que ainda assim há um elogio para essa igreja. Versículo de número 13, parte B. Sei que você vive, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morta neste lugar onde Satanás habita. 2 elogios, irmãos. Vocês permaneceram fiéis, vocês não negaram o meu nome. Negar o nome em uma cidade como essa, negar o nome em um contexto como esse, onde nós tínhamos aqui um sucessor de Nero, Diocleciano, e era um homem terrivelmente cruel, e alguns historiadores vão igualar ao próprio Nero. E vocês lembram de Nero? Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E aqui, irmãos, negar o nome era, humanamente falando, dentro do campo humano, era possível, era até aceito. Até porque o culto do imperador, ele tinha uma conotação política na época. Era uma vez por ano, você era chamado a um determinado local, e ali você sacrificava ao imperador, dizendo: César é o Senhor. Depois disso você estava liberado para seguir sua religião qualquer. E o que é que o texto está dizendo? Que estes irmãos, embora eles tivessem vários motivos para negar, eles permaneceram fiéis. Eles não negaram o nome de Cristo Jesus. Além de não negar esse nome, esses homens e essas mulheres, essa igreja, eles eram fiéis no nome e não renunciavam à fé. A palavra renunciar aqui, ela pode ser entendida à luz de abandonar a fé. Se você for lá para Éfeso, primeira igreja que estudamos, você viu que de alguma forma aquela igreja abandonou o primeiro amor, assim sendo abandonou a fé. Estes cristãos não. Contudo, o texto continua e diz: contudo, perdão, irmãos, antes disso, ele traz aqui a figura do Antipas. E é importante a gente falar do Antipas, embora nós aqui venhamos a conjecturar, nós não sabemos de fato quem foi o Antipas. O pastor Hernandes Dias Lopes, citando um outro autor, vai dizer que Antipas fora o pastor da igreja de Pérgamo.
E é interessante essa conotação, porque eles foram fiéis e eles não negaram, mesmo, o texto diz, mesmo vendo que Antipas fora martirizado. A palavra mártir é aparecida aqui, ou seja, ele foi morto. E a história conta, Tertuliano, que é um pai da igreja, vai dizer que o que aconteceu com Antipas foi o seguinte, preste atenção aqui: construíram um touro de bronze, oco, pegaram o pastor daquela igreja, colocaram dentro desse touro de bronze, atearam fogo no touro até que ele ficasse dourado, e este homem morrera cozinhado, frito dentro do touro de bronze. A ideia é que a igreja vê isso, a ideia percebe o seu pastor, o pastor da igreja local, morrendo desta sorte, morrendo desta forma, e ainda assim permanece fiel. E aí vem o porém de Deus, irmãos. Porém, contudo, eu tenho algumas coisas contra vocês. E o ponto aqui, eu quero chegar à minha segunda resposta. Como nós não caímos, como nós não descemos espiritualmente, como nós não nos casamos com o mundo, observando, em segundo lugar, observando a exortação do Senhor. Se em primeiro lugar nós temos que nos segurar na justiça daquele que fala, na justiça do Senhor, em segundo lugar, nós precisamos observar. E o observar aqui, entenda isso, está relacionado a obedecer à exortação do Senhor. O texto diz no verso de número 14: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. Irmãos, o que acontece, em primeiro lugar aqui, é que o problema não é externo, tá certo? Embora a cidade seja a cidade do cão, parafraseando o texto, a cidade onde Satanás habita, onde está o seu trono, o problema não está na cidade, mas está na permissividade de dentro. O texto nos diz de forma muito clara no início do verso: no entanto, tenham contra você algumas coisas. Vocês têm aí, e aí é na igreja. Vocês têm aí entre vocês, entenda desta sorte, desta forma, pessoas que abriram mão, que ouviram, receberam, acarretaram e executaram doutrinas de Balaão. Para entender isso, há um princípio hermenêutico que diz que a Bíblia explica a Bíblia. Você deve ir lá para Números, capítulo de número 25. E você, a partir do capítulo de número 22, 23, 24, 25, você vai ver que Balaão era um profeta que fora contratado a preço de dinheiro por Balaque, rei de Moabe. Israel tinha que passar por Moabe, e aí o rei contrata este profeta para amaldiçoar o povo de Israel, a fim de que este povo amaldiçoado pereça. E o texto nos diz que Balaão, todas as vezes que vai amaldiçoar, Deus age e ele acaba abençoando. Só que acontece que, por ele não conseguir amaldiçoar o povo, ele aconselha a Balaque a como agir. E sabe a artimanha aqui? Ele chega para Balaque e dá alguns conselhos. Embora não esteja no texto isso, Jesus vai citar mais adiante, e o próprio Moisés vai citar isso também em Êxodo. A ideia é que Balaão chega para Balaque e diz mais ou menos assim: olha, faz o seguinte, parafraseando o texto, tu faz uma festa. Nesta festa tu faz um banquete de carnes sacrificadas aos nossos ídolos, coloca um bocado de moça bonita, chama as tuas moabitas, chama as tuas moças, chama também os moços e convida eles para essa festa. Assim eles vão se corromper, o Deus Santo vai se irar e você vence. Foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Balaque promove uma grande festa, chama as suas moças mais bonitas, bem como os seus moços mais bonitos, convida o arraial de Israel. Eles vão, se enveredam, se prostituem, se misturam, acabam adulterando
contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. A santidade de Deus é, entre aspas, arranhada, se eu posso dizer isso. Eles afrontam a santidade do Deus Santo, 3 vezes santo. E como é que eles fazem, irmãos? Abrindo mão. Perceba, Satanás tem suas estratégias. Satanás, ele é mais perigoso, como disse o grande Oswald, comentando o texto, comentarista do texto, é mais perigoso como uma cobra traiçoeira do que como um leão que runge. Ele não agiu, entre aspas, pela cidade, mas sorrateiramente dentro da igreja. E aqui, irmãos, cabe uma aplicação prática para os nossos corações. É sempre assim. A igreja começa a abrir mão. A igreja começa, em nome do politicamente correto, para concordar com a tese do Kevin De Jong, para não magoar, ela começa a aceitar. Ela começa a aceitar a relação sexual antes do casamento. Eles são jovens, eles se amam. Então, se há amor, não há pecado. Começa a aceitar, em nome da amizade, a traição, o sexo fora do casamento. Nós somos tolerantes, irmãos. E eu tive muito cuidado de usar essa palavra, e quando estava estudando o texto, de trazer essa palavra, porque hoje vivemos em um momento em que a tolerância, ela tem sido ênfase de debates e debates e debates. Mas a igreja abre as portas. Não pode. A igreja atual, a igreja contemporânea, ela ama Jesus. Ela não deixou de amar Jesus, mas ela também ama o pecado. Na igreja pode tudo. Eu não quero magoar você. Às vezes eu tenho um irmão que é uma bênção, e na maioria das vezes é assim. Tem pessoas que vão ficar com raiva de mim nesse sentido, mas eu tenho que dizer, na maioria das vezes é o seguinte: o cara é uma bênção para dizimar. O cara é rico. Às vezes um presbítero que o dízimo dele dá para manter a igreja 1 mês, 2 meses, sem mais nenhum. E aí o homem de Deus, que está adiante com medo de perder isso, acaba abrindo mão, abrindo preceitos, se prostituindo em nome da amizade. Irmãos, nós não fomos chamados para ser amigo do pecado. Como já disse Charles Spurgeon, o pecado é a enxada que cava a nossa própria cova. Nós fomos chamados para ser inimigo do pecado. E sabe por quê? Porque tal pecado custou um alto preço, irmãos. Foi por conta do pecado que Jesus foi para a cruz. Todas as vezes que você pecar, lembre disso. O meu pecado levou o Salvador para a cruz. Mas em nome do politicamente correto, muitas vezes nós abrimos. Era exatamente o que estava acontecendo aqui. A igreja começa agora a aceitar as práticas de engano. Aceitar, e perceba, é sorrateiro. É aqui dentro, é do âmbito de dentro da igreja, não é do âmbito de fora da igreja. Não é o que está do lado de lá, é o que está do lado de cá. Em nome da amizade, eu aceito mentiras para não magoar o nosso irmão querido, para passar a mão na cabeça do bichinho. Eu digo assim, não, a graça é exatamente o segundo ponto. A graça, ela superabundou, e é verdade, mas essa graça que superabundou na vida do crente, essa graça que um dia alcançou a mim e a você, é a graça que nos faz mudar, é a graça que nos faz odiar o pecado, é a graça que nos faz correr para Cristo, irmãos. Nós não podemos abrir mão da moralidade santa da igreja. O segundo, porém, é relacionado aos nicolaítas. Nós estudamos eles na igreja de Éfeso.
eu acredito que ambos, tanto os balaanitas quanto os nicolaítas, eles fomentam o mesmo grupo. Assim como, quando chegarmos a Tiatira, aqueles que aderem a Jezabel. A ideia de nicolaíta é a ideia exatamente daquele que está fora de lei. É aquele que não está nem aí, porque a graça abundou de certa forma, ele foi alcançado pela graça, e essa graça, o que importa é a graça. A graça já me salvou, então, já que ela já me salvou, já que tudo pode, vale tudo, eu aproveito tudo daqui, tudo do mundo. E o que é apresentado diz assim: essas coisas eu tenho contra vocês. Essas coisas eu tenho contra vocês. Vocês estão negociando a fé. Vocês estão abrindo mão dos preceitos morais e santos da igreja. Vocês estão em uma barrocada, em uma descida, espiritual. Vocês estão se contaminando. A expressão aqui de adultério do final do verso 14, essa expressão de você adulterar, às vezes era ligada, certamente, a imoralidades sexuais, quando um homem casado traía a sua esposa, mas muitas vezes era relacionada a Israel e a igreja. Na verdade, a Israel e Deus. E aqui neste contexto, a igreja e Deus. Adulterar contra o noivo era exatamente adorar outros ídolos. Ora, não foi isso que Balaão e que Balaque acabou levando com os conselhos de Balaão o povo de Israel? Era por isso que, irmãos, percebe, irmãos, é sempre assim. A partir de que eu abro mão disso, a partir de que eu quero ser bonzinho e começo a aceitar o pecado do irmão, da irmã, eu começo a, de alguma forma, a adorar outro ídolo, o ídolo do mamon, do dinheiro. Para usar o primeiro exemplo, o ídolo que me faz ser satisfeito com o pecado. Eu começo a abrir mão. E o texto diz que foi nisso que essa igreja errou. E eu percebo, irmãos, que se a igreja não voltar, se a igreja não tomar atitudes, ela vai descer, espiritualmente falando, ela vai se casar eternamente com o mundo. Qual é a saída então? Terceiro lugar, atentar para a exortação. Ele diz no verso de número 16: portanto, arrependa-se, senão eu virei em breve e lutarei com eles com a espada da minha boca. Arrependa-se. A palavra aqui tem a ver com voltar, retroceder. A palavra tem a ver com arrependimento, tem a ver com voltar. Não tem a ver com remorso. Gostaria que isso ficasse claro, porque nós confundimos arrependimento com remorso. O remorso, ele pode ser configurado de forma prática e direta, da seguinte forma: o irmão chora, ele está em pecado, ele está chorando, a irmã chora, ela está satisfeita. Mas aí, quando a lágrima seca, ela volta para o pecado de novo. Ela comete hoje, ela comete amanhã, ela comete depois de amanhã, e ela continua cometendo os mesmos vícios. É por isso que eu não entendo, irmãos, e aqui uma nota aplicativa: eu não entendo um cristão que está há tanto tempo dentro de uma igreja, eu não consigo entender isso, está há tanto tempo com os mesmos pecados de outrora. E deixa eu explicar isso aqui, porque o pecado é uma luta, nós temos, cada um aqui tem, eu tenho meus pecados, há pecados que inclusive meus, como o Jadson colocou aqui no testemunho de um irmão, que eu tenho vergonha. Eles foram pagos por Cristo. Cristo pagou o meu pecado de hoje, de amanhã e de eternamente, bem como pagou o seu pecado. Contudo, há pessoas que são amigas dele,
que permanecem no mesmo, que não lutam para mudar. Ele é admoestado, ela é admoestada pela palavra, pela figura pastoral, pela figura da liderança, pela própria palavra de Deus, mas amanhã ela vai chorar, vai se arrepender e vai voltar a cometer do mesmo jeito. Eu não entendo isso. À luz da Bíblia, isso não é arrependimento, isso é remorso. Sentimento de remorso. Porque arrependimento é você lutar contra o pecado. É você fazer guerra para não cair nele. E quando você cai, você diz: Senhor, me ajuda. E levanta e dá meia volta. E luta, e continua lutando até o dia em que você vai vencer em nome de Jesus. E essa igreja aqui, ela é chamada a arrepender-se, irmãos. Não a ter remorso. Arrependa-se. 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 O verso continua e diz: arrependa-se, senão eu vou até vocês com a espada que sai da minha boca. Desta sorte aqui, Jesus está dizendo o seguinte: eu virei com a espada da justiça, a espada do tribunal. Perceba, a mensagem não é para toda a igreja, mas é para alguns da igreja. No verso anterior, o verso de número 13, 14, vai dizer que entre vocês há alguns. E Jesus agora diz: eu virei até vocês, estes alguns, com a espada da justiça, com a espada de 2 gumes, com a espada que divide juntas e medulas, com a espada da minha palavra. E aqui é a figura da justiça santa, da ira santa do Senhor. Eu virei até vocês. Este vir até vocês não tem a ver com a parousia, não tem a ver com a segunda vinda, mas é uma vinda de juízo, uma vinda eminente. É mais ou menos aquilo que plantamos, que colhemos quando plantamos. A lei da semeadura se encaixa aqui. Alguém planta jaca e quer colher maçã. Alguém planta ira e quer colher amor. Alguém planta injustiça e quer colher justiça. O que Deus está dizendo é assim, ó: você vai colher isso e eu vou vir como espada de justiça pelos seus atos. Por isso, arrependa-se. Como é que uma igreja sai, irmãos? Como é que uma igreja se desliga deste casamento com o mundo? Perceba, nós estamos em uma série de mensagens, e esta série, ela vai trazer algumas igrejas que se encaixam mais conosco, vai trazer outras igrejas que estão mais longe de nós. Contudo, todas as igrejas pregadas aqui, elas são aplicadas ao nosso coração, porque, irmãos, o Espírito Santo tem esse poder. Eu gostaria que você refletisse que tipo de igreja, e a igreja, pessoa, você se enquadra. Onde você se enquadra? Você se enquadra naquele que perdeu o primeiro amor? Você se enquadra em Éfeso? Você esqueceu as suas práticas? Você se enquadra no sofrimento de Esmirna? Na fidelidade daqueles cristãos? Ou você está mais parecido com os que abrem mão dos seus preceitos? A mensagem é para mim e para você. Essa mensagem não é só para a igreja de Pérgamo, mas essa mensagem é para a IEC Cidade Verde. Essa mensagem é para o coração do pastor. Essa mensagem é para cada coração das ovelhas. Ela nos orienta e nos admoesta: arrependa-se. Irmãos, eu tenho muito medo, irmãos. E aqui falo de mim, de concessões. Sabe, de gostar tanto de você, de amar tanto você, que acabar ficando cego para o seu pecado e não lhe exortar na hora de exortar. De ter medo de chegar para alguns irmãos e dizer a verdade bíblica. Com medo de perder a amizade. Oxalá, queira Deus, que sempre o Espírito Santo de Deus me dê autoridade para falar, para admoestar. E assim eu também o quero que seja feito comigo. Eu vivo orando, aliás, para que Deus levante aqui homens de Deus, mulheres de Deus, que cheguem para mim e digam: pastor, o senhor está errado nisso. Usados por Deus, o senhor precisa melhorar nisso. Porque o pastor precisa ser pastoreado.
não podemos abrir concessão em nome de uma amizade, ou seja lá o que for. Em quarto e último lugar, como a igreja pode não viver esse casamento ou se libertar disso? Mudando o teor da pergunta, o texto termina com uma promessa. Eu quero dizer a você que é olhando e acreditando, confiando na promessa. O verso final, a partir do verso de número 17, diz o seguinte: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O ouvido aqui, repito, tem a ver com obedecer. O que é que o texto está dizendo então? Abra o seu ouvido e obedeça ao que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando às igrejas e você e eu precisamos obedecer. E aí vem a promessa: ao vencedor, ou seja, a igreja vitoriosa, darei o maná escondido, também darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aqueles que o recebem. Irmãos, é impressionante como o nosso Deus é pessoal, irmãos. E mais uma vez ele vai usar o conhecimento pleno, pessoal que ele tem de sua igreja amada em determinado local para trabalhar. Perceba, a promessa aqui está relacionada ao maná. E mais uma vez precisamos fazer teologia bíblica. Mais uma vez precisamos deixar a Bíblia explicar a Bíblia, porque isso é um princípio hermenêutico. O que é que você entende por maná? Quando vem na sua mente maná, o que é que você entende? Provisão de Deus, alimento espiritual, o pão que descia do céu quando o povo sai do Egito. Jesus em João capítulo 6 vai dizer que Ele é o pão que desce do céu, Ele é o maná. Qual é a promessa para a igreja, irmãos? Eles viviam em uma terra em que iguarias eram oferecidas. Eles viviam em um canto em que alimentos sacrificados a ídolos eram oferecidos à igreja. E eles deveriam se abster disso, eles deveriam deixar isso, por causa de uma promessa. E qual é a promessa? Vocês não vão comer disso, mas vocês participarão do maná que eu darei a vocês, ao vencedor. A igreja vitoriosa, ela se alimentará espiritualmente do próprio Cristo, irmãos. Não apenas isso, a segunda promessa diz que eles receberiam uma pedra branca. E aqui há várias interpretações para as pedras. Eu gosto muito da interpretação que o William Buckley diz, uma das, que a pedra, branca, ela era utilizada nos julgamentos do primeiro século. Quando alguém era julgado, condenado, ele recebia pedras pretas. Quando ele era absolvido daquela culpa, ele recebia pedras brancas. Há uma outra interpretação que diz que as pedras também funcionavam como senhas para a entrada em alguns banquetes da época pagã. Isso era muito corriqueiro e a gente vai ver isso na cidade de Pérgamo, bem como em Tiatira. E o que é que o texto está dizendo? Que eles receberiam pedras brancas. E aí a gente pode unir as duas interpretações. Esta pedra representava sim a absolvição. Em Cristo nós somos absolvidos do pecado. O pecado não pode dizer a você que você está condenado. Ora, Paulo explicando isso aos irmãos romanos, ele diz: nada pode nos separar, nem altura, nem profundidade, nem potestade, nem os poderes. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Receba isso essa manhã. Você em Cristo está absolvido dos seus pecados. E essa mensagem, irmãos, é para os vencedores. E os vencedores aqui é a igreja vitoriosa de Deus. É a igreja invisível do Senhor. Você está absolvido diante do tribunal de Deus. A segunda interpretação é a senha. E perceba, há um detalhe no texto, há um nome. Sabe, quando o crente, isso na história da Bíblia, sempre que ele é chamado, o seu nome é modificado. O nome está muito relacionado aos aspectos da pessoa. Quando, por exemplo, Abrão, ele recebe a promessa que vai ser pai de uma multidão, o nome dele é mudado para Abraão.
Quando Jacó, aquele que seria o ladrão, inclusive o significado é esse, usurpador, roubador, ladrão, ele duela com Deus ali naquela metáfora, naquela parábola, e aí Deus o muda para Israel, príncipe de Deus. E aqui o texto está dizendo que aquele que vai receber a pedra também vai receber um nome que só você e Deus sabe. Sabe o que isso significa, irmãos? Relacionamento íntimo com o Pai. A igreja vitoriosa receberá relacionamento íntimo, você e Deus. Irmãos, nós não adoramos aqui de forma íntima, de forma profunda, de forma santa totalmente. Não, o pecado ainda corrompe o nosso culto. O pecado ainda nos faz, por exemplo, em meio à pregação, pensar em outra coisa. Em meio aos louvores, está abraçado por uma depressão profunda. Em meio ao culto público coletivo, está muito para longe daqui. Contudo, para os vencedores, como o texto diz, haverá um dia em que nós teremos relacionamento com Deus de forma santa e íntima. Irmãos, nós devemos olhar para essa perspectiva e nos alegrar, gente. Ainda que passemos por sofrimento, e nós passamos. Ainda que entremos pelas essas portas, irmãos, muitas vezes sem vontade nenhuma. Às vezes que estamos aqui, e aí eu falo por mim que você não tem vontade nem de pregar. E aí a função lhe faz pregar. Ainda que você não tenha vontade de falar de Deus, porque você não tem forças. Diante do sofrimento, diante das lutas, diante do desespero que o Pérgamo de fora nos assiste, há uma promessa ao vencedor. O vencedor estará relacionado com o Pai. Um dia nós estaremos face a face com esse Deus, porque somos a igreja vitoriosa de Deus. Fomos comprados por alto preço, por preço de sangue. Eu quero concluir essa mensagem com uma citação que é atribuída a Martinho Lutero, mas que cai muito bem ao contexto de Pérgamo. Não sei se Lutero disse, mas diz assim: se a tempestade me pegar e o barco revirar, que eu chegue em terra sólida lá. Ainda que a tempestade da vida esteja derramando sobre a sua vida espiritual, física, psíquica, saiba que você chegará do outro lado, você chegará em terra firme, você estará com o Pai. Creia, portanto, na promessa daquele que não pode falhar, aquele que coloca a sua palavra em jogo e é fiel para cumprir e poderoso para sustentar até o último dia. Amém, queridos?